O que é que significa localizar uma operação para efeitos de IVA? Isto é uma breve revisão. Localizar uma operação para efeitos de IVA significa determinar em que país, portanto, em que Estado-membro ou em que território, a operação, e essa operação pode ser uma transmissão de bens ou pode ser uma prestação de serviços, e aqui as alterações são relativas às prestações de serviços, é considerada realizada para efeitos fiscais. E esta determinação, ela é fundamental porque, em primeiro lugar, define qual a taxa de IVA que temos de aplicar. Depois, quem tem a obrigação de liquidar o imposto, de pagar o imposto no Estado-membro. E que obrigações declarativas e de registro deverão ser cumpridas. Ora, para as prestações de serviços, existem duas regras gerais que estão contempladas no artigo 6º do Código do IVA. O artigo 6º do Código do IVA, nomeadamente o artigo 6º, número 6, a linha A, e o artigo 6º, número 6, a linha B. Ora, para prestações efetuadas a sujeitos passivos, isto porque o prestador de serviços é sempre sujeito passivo de IVA, podendo o adquirente ser sujeito passivo, e nesse caso estamos numa operação business to business, ou não sujeito passivo, e nesse caso estamos numa operação business to consumer. E para prestações efetuadas a sujeitos passivos, que são as tais operações business to business, prestador, que é sempre sujeito passivo, mas também o adquirente é sujeito passivo, a localização do IVA determina-se pelo lugar da sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, domicílio do adquirente. Portanto, se uma empresa francesa prestar um determinado serviço a uma empresa portuguesa, a empresa francesa é o prestador, a empresa portuguesa é o adquirente, por esta regra geral, a operação é localizada em Portugal e, portanto, vai ser o sujeito passivo português, por inversão do sujeito passivo, ou seja, o chamado river charge, que na qualidade adquirente vai ter de pagar o imposto ao Estado português, podendo também depois, mediante a sua declaração periódica do IVA, deduzir o valor do imposto suportado, caso não haja qualquer tipo de incompatibilidade pelo direito à dedução ou qualquer exclusão prevista no artigo 21º. Isto é a regra geral. E depois, para as prestações efetuadas a pessoas que não sejam sujeitos passivos, e estas são as conhecidas operações business to consumer, a localização segue o lugar da sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, domicílio do prestador de serviços. Isto na base do artigo 6º, número 6, a linha B. E era assim que até agora as operações de streaming virtuais funcionavam. E vai ser aqui que ocorre a grande alteração. E esta distinção fundamental das duas regras gerais assenta no princípio que as operações empresariais seguem o critério do destino, permitindo a autoliquidação pelo adquirente empresarial, enquanto as operações dirigidas a consumidores finais seguem o critério da origem, mantendo a obrigação de liquidação no prestador. Mas isto são as regras gerais. Porque estas regras gerais, e agora é importante nós tomarmos nota nisto que eu agora vou referir, porque estas regras gerais, elas comportam efetivamente exceções. E é importante nós termos a noção de como é que nos posicionamos no código do IVA para detectar essas mesmas exceções. Nós estamos a falar, logicamente, do artigo 6º do Código do IVA. O artigo 6º do Código do IVA, eu agora abordei o número 6, a linha A, e o número 6, a linha B, para as duas regras gerais da localização das prestações de serviços, mas estas duas regras gerais do artigo 6º comportam exceções.
e quando algumas das quais são comuns às duas regras gerais. Portanto, são exceções comuns que se aplicam tanto às operações business to business como business to consumer, enquanto outras são específicas das operações business to consumer. Então, e agora muito importante para nos sabermos posicionar no código do IVA. Nos números 7 e 8 do artigo 6º, os números 7 e 8 do artigo 6º, número 7 que vai até agora à linha F, o número 8 que vai até à linha F também, portanto, os números 7 e 8º do código, do artigo 6º do Código do IVA, encontramos as exceções que são comuns às duas regras gerais, ou seja, aplicáveis tanto para operações business to business, prestador e adquirente, dois são sujeitos passivos, como business consumer, em que o adquirente é não sujeito passivo. Quando nos dirigimos para os números 9, 10 e 11 do Código do IVA, aqui, nos números 9, 10 e 11 todas as respectivas alíneas do Código do IVA, esta base legal, aqui está prevista as exceções à regra geral das prestações de serviço efetuadas por sujeitos passivos a não sujeitos passivos, ou seja, específicas das operações business to consumer. E, portanto, é importante termos muito bem o conhecimento desta base legal para sabermos efetivamente usar convenientemente o código do IVA. Porque se estamos nos números 9, 10 e 11, aqui não estão contempladas operações business to business. Isto dirige-se às operações business to consumer, em que o destinatário, portanto, o adquirente, é um não sujeito passivo. No número 12, temos algumas situações especiais que, a não terem sido previstas pelo legislador, ocasionariam a ausência de tributação e nefastas distorções de concorrência no mercado interno. E esta estrutura escalonada de exceções visa assegurar que a tributação ocorra no local mais adequado ao tipo de serviço prestado e às características específicas da operação, garantindo em simultâneo a neutralidade fiscal e a prevenção de lacunas tributárias que poderiam comprometer a equidade concorrencial. Ora, dentro daquilo que é o artigo 6º, e agora já sabemos, através aqui deste parágrafo, como usar convenientemente esta base legal, o que alterou foi o artigo 6º, número 7, a linha E, o artigo 6º, número 8, a linha E, e não esquecer o que está para cima. Nos números 7 e 8 do artigo 6º, encontramos as exceções comuns às duas regras gerais. Portanto, tanto se aplica a business to business como a business to consumer. Também alterou o artigo 6º, número 9, a linha F, o número 9, a linha I, o número 10, a linha F, o número 10, a linha I. Não esquecer que 9, 10 e 11, mas aqui só alterou o 9 e o 10, esta base legal aplica-se quando o destinatário, o cliente, o adquirente, é um não sujeito passivo. Business to consumer. Alterou o artigo 6º, número 12, a linha F, e também alterou o artigo 6º, número 14. E, portanto, em termos só de sistematização aqui da nossa matéria, existem duas regras gerais para as prestações de serviços. A business to business, em que a localização é pela sede, pelo estabelecimento do adquirente. A business to consumer, em que a localização é pela sede, pelo estabelecimento do prestador do serviço.
Isto são regras gerais e depois existem exceções às duas regras gerais, sendo que nos números 7 e 8 são exceções comuns que se podem aplicar tanto a business to business como a business to consumer. 9, 10 e 11, exceções específicas para operações business to consumer. E o número 12, situações especiais anti-evasão fiscal. Outros conceitos importantes aqui a ter em consideração é o significado de river charge e de autoliquidação. O river charge ocorre quando o adquirente, sujeito passivo, portanto nas operações business to business, é responsável por liquidar o IVA no seu país, isto para facilitar as transações, devendo o prestador emitir fatura sem IVA com menção ao mecanismo de autoliquidação. Por exemplo, uma empresa francesa presta um serviço a uma empresa portuguesa, uma operação business to business. A empresa portuguesa, portanto, como a operação é localizada em Portugal, porque a localização é pela sede de estabelecimento do adquirente, isso significa que a empresa portuguesa vai ter de liquidar o IVA em Portugal. Isso é uma autoliquidação, porque a empresa portuguesa é adquirente. E sendo o adquirente, é o comprador que tem ele próprio de pagar o IVA no seu Estado. Depois também o conceito do regime OSS, ou seja, para prestações business to consumer na União Europeia, o prestador pode optar por este regime, One Stop Shop, para simplificar o cumprimento das obrigações de IVA pelos vários países, ou seja, a partir do seu país ele consegue liquidar imposto às diferentes taxas dos vários Estados-membros. E vamos ver agora alguns exemplos. Temos aqui no manual, e eu estou obviamente a dar algumas partes do manual, mas se tiver efetivamente a necessidade de aprofundar tudo isto, eu tenho aqui muitos exemplos neste manual, mais do que aqueles obviamente que vou aqui referir nesta videoaula. E aquilo que acontece é o seguinte. No quadro que está na página 18 do manual, temos aqui, de uma forma sistematizada e resumida em tabela, as alterações que ocorreram e também a regra de localização para cada um desses tipos de operações. O artigo 6, número 7, a linha E, que se aplica tanto a operações business to business como business to consumer, não é? Ou seja, prestações relativas ao acesso a manifestações, nomeadamente venda de bilhetes, organização de eventos, serviços acessórios de acesso a festivais, concertos, feiras, exposições e manifestações similares, na forma presencial, e aqui a alteração é meramente a redação do artigo incluir a palavra presencial para muito bem distinguir mais à frente o que é a diferença entre presencial e digital. Portanto, aqui aplica-se a presencial. Não é tributável em Portugal quando a manifestação não tem lugar no território nacional. Da mesma forma, e aqui o artigo 6, número 8, a linha E, para um âmbito geral de operações, o mesmo tipo de prestações relativas ao acesso a manifestações, nomeadamente, uma vez mais, desde a venda de bilhetes, a organização de eventos, os serviços acessórios de acesso a festivais, concertos, feiras, a exposições, etc., é tributável em Portugal quando a manifestação tem lugar no território nacional. E, portanto, firma-se aqui a denominação de acesso presencial. Depois, no artigo 6, número 9, a linha F, que tem como foco as operações business to consumer, por causa da identificação do artigo que já vimos anteriormente, no âmbito da prestação direta de serviços culturais, artísticos, científicos, desportivos, recreativos, de ensino e similares,
exceto o streaming, ou seja, nada online, ou seja, presencial, por prestadores estabelecidos em Portugal a não sujeitos passivos, não é tributável em Portugal quando a prestação não tem lugar no território nacional. Já exatamente a mesma coisa, e agora o artigo 6º, número 10, a linha F, é tributável em Portugal quando a prestação tem lugar no território nacional. E aqui estamos a falar de eventos, quer o seu acesso, quer a prestação direta do serviço ao particular, na forma presencial. E na forma virtual, e aqui a grande distinção que o Código passou a contemplar, o artigo 6º, número 6, o artigo 6º, número 9, a linha I, ou seja, business to consumer, mas virtual ou streaming, a prestação direta de serviços culturais, artísticos, científicos, desportivos, recreativos, de ensino e similares, virtuais ou via streaming, por prestadores estabelecidos em Portugal a não sujeitos passivos, não é tributável em Portugal quando o destinatário está fora do território nacional. Mas exatamente a mesma coisa, mas agora o artigo 6º, número 10, a linha I, exatamente o mesmo tipo de serviços dirigidos a não sujeitos passivos, é tributável em Portugal quando o destinatário está no território nacional. E depois o artigo 6º, número 12, a linha F e número 14, que se foca em destinatários extra-comunidade económica, quando pela via virtual live streaming, a prestação direta de serviços culturais, artísticos, científicos, desportivos, recreativos, de ensino e similares virtuais via streaming a destinatários extra-União Europeia é tributável em Portugal quando o destinatário desse serviço é de fora da comunidade, mas o prestador é de Portugal e a utilização efetiva daquele serviço ocorre em Portugal.